vamos contar mais uma história. Essa é aquelas histórias que eu falo para vocês que tem que virar filme. Tem que virar filme. Deixa eu arrumar aqui o tamanho da imagem, que é o seguinte. Nós vamos contar uma história agora aqui. História muito bonita, tá? Eu quero que vocês escutem essa história com a visão de alguém que está vendo um filme, tá? Porque isso aqui é mais uma daquelas belas histórias brasileiras que merecem ser filmadas, tá? Eu vou contar o que aconteceu e depois eu faço uma rearrumação da história para vocês terem a visão do filme, né? Porque é o seguinte, na data de hoje, em 1663, surge a origem do Correio aqui no Brasil com a criação do Correio Mor no Rio de Janeiro, tá? Mesmo sendo a capital do Império aqui no Brasil, era em Salvador. Mas surge o Correio aqui no Rio de Janeiro, que já mostrava a importância que a cidade estava tendo, né? Então, 1663, né? O Brasil ainda está ali em construção, nasce uma das suas primeiras instituições nacionais, que é o Correio Mor, que era uma iniciativa simples, mas de uma importância gigantesca, que era o quê? A comunicação entre as distantes regiões do país. Um lugar enorme, tinha que ter comunicação, tá? Então, curiosamente, a sede foi estabelecida no Rio de Janeiro, tá? Mesmo com a capital sendo lá Salvador, tá? E a decisão já refletia um pouco ali dessa posição estratégica do Rio de Janeiro como um ponto de conexão entre o sul e o norte do Brasil, interior e litoral. Você faz um X das cidades brasileiras assim, vral, você tem ali no encontro, o Rio de Janeiro está ali mais ou menos no meio do caminho, tá? E o Rio estava crescendo como uma conexão ali também com o tremendo potencial de crescimento econômico e logístico, com o Porto do Rio escoando as coisas aqui interior de São Paulo, Minas e o próprio Rio de Janeiro. E a figura do Correio Mor que surge, cara, eu acho esse quadro aqui lindo, do negão descalço ali trabalhando. Putz, isso aqui é muito maneiro. Muito legal. E para ele estar fazendo isso aqui em 1663, ele era escravo, não, era liberto. Cara, liberto, isso aqui não é escravo, não, tá? Então tinha salário, tinha contrato, tudo direitinho. E o grande problema é que era difícil o Brasil, né? As grandes distâncias. Isso, claro que ele nasceu inspirado no modelo português, tá? Para enviar e organizar o envio de correspondência, para estabelecer também quais eram as rotas, né? Que ainda não tinha muito bem estabelecido pelo interior do Brasil. Quais eram as rotas, né, definitivas para você ir do ponto A ao ponto B, tá? As estradas eram precárias, a tarefa não era fácil, tinha perigo natural, você tinha ataque indígena, você tinha pirataria se você fizesse isso pelo litoral, tá? Obstáculos constantes ali para você fazer o serviço de entrega de correspondência. E nos primeiros anos ali, o serviço ainda era restrito a quem tinha grana, porque, pense comigo, não era barato você pagar para alguém atravessar o país levando uma correspondência para você. Você está pagando pela alimentação do cara, pelo salário do cara. É caro, é como se hoje você pagasse alguém. Imagina, você está lá no sul. Aí vou ver aqui o comentário aqui, ó. Quem foi? Aqui, ó. Esther Radassa, tá ali. Ela quer mandar um comentário, não sei onde é que ela mora, onde é que ela tá. Ela quer mandar uma carta secreta para alguém que tá lá em Manaus. Aí isso não pode cair na mão de ninguém, vai o próprio portador levando. Então a Esther que tá botando essa carta no correio, ela precisa pagar a alimentação, pagar a estadia. O cara que vai fazer isso tem todo um planejamento, eu vou parar aqui, 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 vou parar aqui. O cara tem que levar uma bolsa de dinheiro. Ele vai parar pelo caminho, não tinha cartão de crédito, gente. Não tinha cheque. O mensageiro carregava dinheiro para poder parar numa estalagem, dormir, comprar comida dele, tá? O cara vai, imagina, o cara vai levar 30, 40 dias para chegar lá, depois tem que voltar. Alguém tinha que bancar isso. Então,
Hoje você vai lá, paga R$ 5 para botar uma carta no correio. Nessa época não era isso não, meu amigo. É R$ 30.000, R$ 20.000. Então, o serviço nasce, pensem nisso, né? A gente tem que pensar nessas coisas, né? O serviço nasce exclusivo das elites locais e do Estado, né? As coisas de Estado. Então, enviar uma carta era um privilégio caro, reservado a governantes, comerciantes, ricos, influentes, e o serviço religioso também podia usar o serviço do correio. E você vai escutar o professor marxista dando essa aula, excluir o povo, olha como é que eles eram, desprezo pela população, que não pode mandar a sua cartinha. Não, calma. Isso apareceu um pouco tempo depois, aproveitando, porque já quem estava bancando a viagem era o governo, um comerciante, né, um empresário, alguém muito rico. O serviço, depois que ele foi estruturado, ele permitiu fazer esse tipo de coisa, que aí a pessoa mais pobre conseguia enviar uma carta com preço muito mais barato, porque aquela viagem já estava paga do carteiro. E o correio aproveitava e pegava todo mundo que quisesse mandar uma coisa para a região, cobrava a taxa de cada um muito mais barato, né? A coisa aos poucos vai se ajustando. Tem nada a ver com divisão de classe marxista, que os caras tentam fazer em sala de aula, é pura lógica econômica, né? Então, nos primeiros anos ali, o serviço era absolutamente restrito às elites, depois foi ampliando, tá? Com o tempo, o sistema vai se expandir, estradas foram abertas, mensageiros a cavalo começaram a cortar o sertão. Quando você fala sertão, a gente tende a imaginar o Nordeste. Mas lembre que o sertão é uma palavra que deriva de outra palavra, que é desertão. Um lugar que é muito deserto, é desertão. Aí você também chamava de sertão. Então, o sertão paulista é o desertão, a região que não tinha ninguém, não morava ninguém. Um vazio humano completo. O Brasil estava cheio dessas regiões, tá? Então, com o tempo, começaram a usar cavalo, com o tempo começou a acelerar, daqui a pouco começou a acelerar o processo de entrega, começou a ficar mais rápido. Então, o serviço postal começou a conectar vilas, povoados e pessoas. Com a estruturação do sistema, você não tinha mais o cara que saía do Rio e levava uma coisa para Salvador. Você, com o sistema implantado, você tem somente o serviço de entrega Rio-São Paulo. Só faz Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, Rio-São Paulo. De São Paulo, tinha outro que fazia aí São Paulo-Salvador. Sacou? Aí você vai estreitando pelo meio do caminho, o serviço começa a ficar mais barato, porque você começa a fazer somente pequenos trechos, mas tudo se conecta. Então vai chegar em Salvador, vai parar em São Paulo, vai parar aqui, 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 e acaba chegando lá em Salvador. Tá? E o serviço vai se otimizando, vai ficando mais inteligente, tá? Então, aos poucos foi se construindo estrada, mensageiros começaram a andar carruagem, cavalo, começou a levar umas cargas maiores, tá? E o serviço postal começou a conectar as vilas, começou a conectar os povoados, começou a conectar as pessoas, e era mais do que um serviço. Era o início da construção desse tecido nacional, né, costurado aí pelo serviço do Correio Mor, consolidando os caminhos, consolidando as estradas e até ajudando aí na determinação da fundação de novas cidades, tá? E tudo pelas mãos dos trabalhadores dos Correios, tá? Então a criação do Correio Mor numa data de hoje não foi apenas o começo de um sistema de mensagens puro e simples. Foi o primeiro passo para encurtar a distância entre todas as cidades brasileiras, todas as vilas aí, e aproximar essas famílias, pessoas, né, que está distante, carta para lá, carta para cá, fazer com que a história do Brasil, até mesmo através desse, impulsionado pelo serviço de correio, acontecesse o registro das cartas,